Meus amigos, a situação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, está ficando cada vez mais complicada, porque não é só agora a imprensa que está batendo nos ministros, porque por alguma razão, de uns tempos para cá, a imprensa resolveu descer a lenha nos ministros do STF e começar a mostrar todas as irregularidades que eles vêm cometendo. E agora não é só a imprensa, agora o próprio presidente do STF resolveu botar a boca no trambone e falar as verdades ali, admitir que o STF está numa crise muito grande, criticou, né, os ministros ali, principalmente Gilmar Mendes, o Toffoli, o Xandão, né, veladamente, ele não falou nomes, mas fica óbvio pela fala deles que ele estava criticando esses ministros. Então, pessoal, a imprensa trouxe aí as notícias, mostrou, né? E é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, sem muita enrolação, eu vou mostrar para vocês e no final eu vou mostrar um videozinho lá da apresentadora da Bandeirantes, do Jornal da Bandeirantes, descendo a lenha também nas autoridades brasileiras que fizeram 111 voos. Olha, presta atenção nesse absurdo. 111 voos com apenas uma pessoa dentro, voos da FAB, Força Aérea Brasileira, aviões da FAB, né, que estão lá à disposição dos políticos, das autoridades, STF, ministros do Lula, todo esse pessoal aí, né, esses altos cargos brasileiros. É brincadeira, eles fizeram 111 voos com apenas uma pessoa dentro, cara. É brincadeira um negócio desse. Enquanto isso, o povão aí passando fome, passando necessidade, a família brasileira endividada como nunca esteve anteriormente, né? Bom, eu vou deixar a apresentadora da Bandeirantes falar aí para vocês verem, porque realmente é surreal o que está acontecendo nesse país, né? Esse povo não tem vergonha na cara. Vamos assistir aqui, pessoal, porque esse conteúdo de hoje está sensacional. Vamos lá, pessoal. Do Supremo Tribunal Federal sobre o tamanho da crise que a corte enfrenta ficou mais evidente. O presidente Edson Fachin reconheceu hoje que o judiciário passa por uma crise. Sua aliada interna, Carmen Lúcia, disse também que a crise existe, é grave e é séria. Essa visão é distinta da proferida pela chamada ala política da corte. A reportagem é de Luciana Amaral. Edson Fachin discursou para alunos de uma universidade particular em São Paulo e disse que não se pode negar o momento difícil pelo qual atravessa o Supremo. E efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do judiciário, uma crise que precisa ser enfrentada. E enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. De acordo com Fachin, se um juiz parecer atuar como agente político disfarçado de intérprete jurídico, há uma perda da confiança na magistratura. O judiciário não substitui a polícia. Aliás, o judiciário não substitui a ninguém, a não ser fazer o que tem que fazer no limite de suas atribuições. O judiciário não pode substituir o executivo, não pode substituir o legislativo e também não deve substituir a polícia e muito menos o Ministério Público. Juiz julga, não acusa, não investiga. E, portanto, nesses limites... Isso daí é uma indireta direta pro Xandão, né? É que o judiciário deve atuar. As falas destoam da maioria dos ministros do Supremo, que ou preferem manter silêncio sobre o assunto ou negar publicamente aspectos que têm desgastado a imagem da corte. É o caso das relações de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O código de conduta defendido por Fachin, por exemplo, não conseguiu sair do papel. Uma das únicas vozes atuantes ao lado de Fachin tem sido a de Carmen Lúcia. Também nesta sexta, a ministra classificou a crise de confiabilidade enfrentada pelo judiciário como grave e séria. As tensões ganharam novos contornos nessa semana com ameaças de cassação feitas por Gilmar Mendes e Dias Toffoli contra o senador Alessandro Vieira, que no relatório da CPI do crime organizado pediu o indiciamento dos dois ministros, além de Alexandre de Moraes e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Fachin tentou colocar panos quentes e negou que haja uma crise entre judiciário e legislativo. Mesmo assim, Vieira foi às redes defender o resultado apresentado na CPI e a pertinência temática dos pedidos de indiciamento. A avaliação é de um balanço delicado, em que admitir erros poderia expor o Supremo a mais críticas, fragilizando ainda mais os ministros. Ao mesmo tempo, há quem defenda que a Corte tem de agir sob risco de sofrer uma reforma externa, com potencial de desagradar ainda mais os magistrados.
Mesmo aqueles que não queriam Jair Bolsonaro, que aceitaram a volta de Lula, aceitaram, boto entre aspas aqui, porque o valor da democracia para eles era maior do que o risco da política econômica de Lula. Então, primeiro essa indignação, essa intolerância e essa impaciência com o que está acontecendo com o STF. Do ponto de vista pragmático, o receio que eu começo a perceber, e hoje eu tive uma conversa que isso deixou muito claro para mim, é que as decisões passem a ter um grau muito alto de subjetividade. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação em que o individualismo, os problemas individuais dos ministros, as posições individuais dos ministros estão pesando mais do que uma visão de colegiado do que está acontecendo lá. E isso tem acontecido, inclusive, em votações. Então, os posicionamentos que a gente tem visto, essa fala do Fachin hoje versus o que disse Gilmar Mendes depois, escancara uma guerra direta. O posicionamento do ministro Gilmar Mendes, não só na resposta a Alessandro Vieira, que a gente já discutiu aqui, mas na resposta que ele deu ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, dizendo, olha, uma ironia você dizer isso, mas a gente te ajudou. O Supremo não faz favor a ninguém, vai passar a fazer, considerando quem o critica ou não. Então hoje me acendeu esse alerta, porque assim, se eu criticar o Supremo, olha, eu estou ficando com medo de fazer qualquer crítica pública ao Supremo, porque se meu caso for parar lá, eu não sei se isso vai influenciar na decisão do juiz. E isso é um risco institucional que o Brasil, eu tenho certeza que não gostaria de experimentar. É quase como uma loteria, né? Depende com quem cai, vai ser uma decisão, né? Então, mas assim, aí as pessoas perdem o direito, e aí aquele discurso da liberdade de expressão, mesmo quando havia uma batalha ali contra as fake news e o gabinete do ódio, por aí vai, já saiu dessa discussão. Passa a ser uma coisa muito mais perigosa, muito mais arriscada. Lucas. Que Edson Fachin assumiu a presidência do Supremo, ele era uma pessoa extremamente reservada, mais quieta. Aos poucos ele está falando, nas últimas semanas, ou talvez nos últimos dias, tem falado cada vez mais, meio que seguindo o mesmo caminho paralelo ao crescimento das críticas feitas a pressão sofrida pelo Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe como tem gente dentro do STF que não está gostando desses posicionamentos do presidente da Corte. É isso, Márcio. Nesse evento no qual o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, participou hoje em São Paulo, ele voltou a fazer críticas ao próprio judiciário, defendendo que há sim uma crise, inclusive de imagem, né? Admitindo isso e defendendo uma autocontenção. A gente lembra aqui, Márcio, que o ministro Edson Fachin quer implementar um código de ética, um código de conduta, justamente para delimitar a atuação ali, colocar algum freio na atuação dos ministros, inclusive de familiares. Esse código de ética vai ser ali trabalhado pela ministra Carmen Lúcia, que foi escolhida para ficar à frente deste projeto, dessa empreitada defendida por Edson Fachin. A questão, Márcio, você lembrou muito bem, ele sempre foi muito mais discreto. Agora, como presidente da Corte, ele tem falado publicamente. E essas falas dele têm incomodado muito os seus colegas do Supremo Tribunal Federal, que veem nessas falas de Edson Fachin, na verdade, um aumento do desgaste da própria Corte. Que quando ele defende esse código de conduta e fala, olha, realmente há uma crise, precisamos mudar, o Supremo está exacerbando o seu poder, muitas vezes o judiciário, e aí quando ele faz essas críticas, isso, claro, incomoda muito dos seus colegas. A avaliação é que Edson Fachin tem falado isso muito para o público, mas deixado de trabalhar isso internamente com os colegas, ou seja, falando muito pouco, combinando muito pouco o que seria esse código de conduta. A avaliação interna, Márcio, é que falta ali uma costura, uma articulação melhor de Edson Fachin para levar adiante esse código de conduta, porque uma das grandes questões é justamente a atuação de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal como advogados. Então, é algo que precisa ser de fato debatido, mas como fazer isso? E aí eles acham que esse ritmo que Edson Fachin, que quer aprovar esse código de conduta ainda esse ano, como ele disse numa entrevista no final de março a jornalistas, que esse ritmo é muito acelerado, que não deveria ser para agora e nem deveria estar sendo debatido dessa maneira. Então, há sim um sentimento dentro do Supremo Tribunal Federal desse isolamento do ministro Edson Fachin, presidente da Corte, e, claro, críticas internas ao modo como Edson Fachin tem encarado essa questão, essa crise que vem vivendo o Supremo Tribunal Federal, Márcio. 111 voos com apenas um passageiro, piloto, copiloto, tripulantes, todos a bordo para atender às excelências do nosso país. E a conta chega para você, para todos nós. Eu me pergunto, será que acompanham as notícias? Se tivessem assistido ao Jornal da Band essa semana, saberiam que 3 milhões de pessoas estão na fila do INSS, muitos esperando o auxílio-doença, gente que ganha salário mínimo, que está sem dinheiro para botar comida na mesa. Nesse país aqui, às vezes falta merenda na escola, muitas vezes faltam remédios nos hospitais, crianças com deficiência não conseguem os tratamentos que precisam. A lista vai longe, mas no país das excelências, céu de brigadeiro e um whiskyzinho a bordo. Aí a indignação da apresentadora da Bandeirantes, eu nunca tinha visto essa moça ficar brava desse jeito assim. Aliás, eu não assisto o Jornal da Bandeirantes, né? Eu pego às vezes os recortes ali, mas eu nunca tinha visto ela
tão nervosas, tão irritadas com essa bandalheira, né, que existe lá nas autoridades brasileiras, né, que não tem a menor vergonha na cara de ficar viajando para cima e para baixo aí em jatinhos da FAB, né, com uma única pessoa dentro, né, só eles. Ah, não, você bota, cata lá o piloto, o copiloto, vamos me levar lá para não sei aonde. E vai, e não tá nem aí com o que tá se gastando de dinheiro, com o que tá se gastando de combustível. É uma farra, né? E o governo Lula é o pai da farra, né? O Lula é o cara que proporciona toda essa farra, né, às autoridades brasileiras. Então, pessoal, é isso daí, né? O Fachin, é lógico que ele vai ficar isolado, né, com a maioria, com relação à maioria dos outros ministros. Apenas os ministros que são corretos é que vão se posicionar do lado dele, né? E são muito poucos ali que são corretos, né? Dá para se contar, olha, não passa de 3 ou 4 ali dos 11, né? Então, de 11 você tira 3 ou 4 ali que são mais ou menos assim, não dá também para falar a verdade, não dá para pôr a mão no fogo por nenhum deles, eu acho, tá? Na minha opinião, nenhum deles dá para pôr a mão no fogo. O André Mendonça aí tem feito um bom serviço aí uma boa atuação nesses casos aí do Banco Master e também na CPMI lá dos aposentados e tal. Só que você vê, ele tá apoiando a indicação do Jorge Bessias, né, o garoto de recado da Dilma Rousseff, para ser ministro do STF. E ele tá lá fazendo lobby para que esse cara seja o ministro. O cara não tem a menor condição, né, de ser ministro. O cara não tem saber jurídico, não tem nada para ser juiz. É apenas um militante do Lula e do PT. E, no entanto, o André Mendonça está apoiando ele. Por isso que eu falo, né, gente? Olha, não dá para pôr a mão no fogo por nenhum desses ministros aí. Então, é isso, né, pessoal? A coisa tá ficando complicada e eu nunca tinha visto na história do Brasil uma crise no judiciário, no STF, tão grande, de tantas proporções como essa. E tão escancarada assim, né? Pode ser que eles já tiveram crises anteriores, mas ninguém ficava sabendo. Hoje em dia, a imprensa tá partindo para cima dos ministros. Parece que todo mundo perdeu a paciência, tanto com esses ministros do STF, que também com o Lula, né? Porque muita gente tá partindo para cima do Lula, não tá tendo mais aquela paciência, né? Porque antes eles ficavam passando pano para todas as besteiras que o Lula fazia, e agora parece que todo mundo perdeu a paciência, né? Cansou, essa gente cansou, né? Essa bandalheira cansou, né? Inclusive a própria imprensa, que é esquerdista e lulista, aí tá cansada de ver esse cara que não faz porra nenhuma para melhorar a situação do país e só quer saber de conseguir voto para se perpetuar no poder. Agora tá falando aí, né, dando discurso, diz que vai dar um jeito de controlar a mídia antes das eleições, né? Ele quer controlar a mídia agora, correndo aí, ele vai tentar de todas as formas controlar a mídia. E ele tem ajuda lá dos Xandões, Gilmares e Toffoli da vida, né, que estão lá trabalhando para servir, né, ao corrupto. Então ele pode ser até que ele consiga, né? Pode ser que, porque numa canetada um juiz desse pode mudar as leis que estão vigentes no país, né, desrespeitando a nossa Constituição, desrespeitando o parlamento que criou as leis. Então é uma vergonha. Bom, pessoal, deixe o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe também o seu comentário. O que você acha de tudo isso? Será que vai acontecer alguma coisa ou vai terminar tudo em pizza, né? A gente tá cansado de ver tanta pizza nesse país, viu? Meu Deus do céu. Valeu, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.